internamente ele tinha muitos conflitos. Externamente o negócio estava feio, estava preso, tinha apanhado, estava lá naquele calabouço lá, mas ele disse assim, alegre-se no Senhor. Então é possível nós passarmos dificuldades na vida e sermos alegres. É possível, em meio a muitos conflitos e lutas, nós que tenhamos paz. É possível, amados. É possível eu não ter o que eu quero na vida, mas ser realizado como ser humano, porque eu tenho tudo, a comunhão com Deus. Ninguém me rouba, ninguém pode roubar a minha fé em Cristo. Uma pessoa com esperança, ninguém segura ela na vida, amados. Não tem Satanás que impeça, não tem obstáculo nessa vida que a faça retroceder. Essa pessoa não é amargurada. Então a oração, ela é fundamental para uma vida vitoriosa, no sentido espiritual, estou dizendo, não no sentido humano, tá certo? No sentido humano, muitas vezes a pessoa pode ser taxada, né, ou vista como uma perdedora, como um coitadinho, uma coitadinha, mas aos olhos de Deus, aqueles que caminham de joelhos, eles de fato estão andando na vida muito melhor do que aqueles que caminham a passos largos, né, com as suas canelas compridas. Então a gente vê a obediência a Deus, a oração e o serviço, tá? Trabalho para Deus. Capítulo 6, verso 48. Vamos lá? 6 e 48. Primeiro Crônicas, né? Estamos ainda na primeira sessão aí. Então 6 e 48 de Primeiro Crônicas, ele vai falar então sobre o serviço. 6 e 48 diz assim, ó. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. Capítulo 9, verso de número 13. Ainda na primeira sessão, capítulo 9, versículo de número 13. Como também seus irmãos, cabeça nas casas de seus pais, 1760 varões valentes para a obra do ministério da casa de Deus. Percebam, a gente está lendo aqui esses versículos sortidos, mas se vocês leem que vem antes, são as genealogias, né? Então ele traz lá um monte de gente, a árvore genealógica, e ele traz essas informações. Essas pessoas eram levitas, essas pessoas foram capacitadas por Deus. Então ele está falando aqui para a nação de Israel. Teriam que obedecer a Deus, ter uma vida de oração e viverem, fazendo, realizando aquilo que pertence ao reino de Deus. É bem interessante aqui, ó, que havia uma tribo disposta a executar o serviço de Deus, né? Os homens capazes e piedosos, que a gente percebe aqui. Eu separei alguns versículos aqui, ó, de 1 Crônicas 28 e 21, tá? 1 Crônicas 28 e 21, rapidinho aqui, ler para a gente acrescentar aí essa informação, né? 28 e 21 de 1 Crônicas ainda, tá? Diz assim, ó. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda obra, voluntários com sabedoria, com toda espécie para todo ministério, como também todos os príncipes e todo o povo para todos os teus mandatos. Segundo Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 30, verso 22. Vamos lá, depois a gente volta aí para cá. Então, segundo Crônicas, capítulo de número 30, versículo de número 22. Olha o que diz aqui. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus dos seus pais. Capítulo 31 e 21. Mais para frente aí uma paginazinha, 31 e o 21. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus com todo o seu coração fez e prosperou. Então aqui é interessante que o sacerdote, o escritor, o cronista, ele está ensinando à nação a importância do serviço a Deus. Pessoas que foram separadas, que eram conhecidos como os levitas, né? Aqueles que trabalhavam de fato, realizavam, vamos falar da seguinte maneira, as coisas que eram espirituais, no sentido da adoração, no sentido do ensino, no sentido... E esses homens eram altamente capazes, amados. Isso que é interessante. A gente às vezes pensa que as pessoas capazes, elas vão ter que exercer profissões aí, né? Usar a sua inteligência, seus recursos para ser um engenheiro, um advogado, um médico, sei lá o que mais. Não, amados. A gente precisa oferecer, inclusive,
o melhor da nossa vida eu estou falando da juventude, da nossa vida eu estou falando do nosso dinheiro, da nossa vida eu estou falando da nossa capacidade de realizar as coisas, do nosso intelecto, dos nossos recursos para o reino de Deus. E aí cada um vai ter que entender como que isso vai se desdobrar na sua realidade, nas suas relações, na sua atividade na sociedade. O que eu estou querendo dizer é que o reino de Deus, a obra de Deus não é sobra. Não é para a pessoa, não, vai para o ministério porque não deu certo na vida e nada. Né? Vai lá pregar, vai ser pregador, vai dar aula de teologia porque não tem capacidade de ser um engenheiro ou um professor de universidade. Não, amados. A gente precisa entender, e aqui a gente tem um exemplo muito grande, né, desses homens que eram capazes, homens de entendimento, de conhecimento, gente que de fato era inteligentíssimas, e elas ofereceram serviço a Deus, trabalhavam. Então ele está falando aqui, o cronista, passando essa mensagem para a nação de Israel: vocês precisam dedicar a vida de vocês e tudo o que vocês fizerem ao reino de Deus, à obra de Deus. Não é sobra, né? Não é o resto, não é o que dá, não é o melhor da nossa vida, amados. A nossa vida ela tem que ser constituída. Não estou dizendo para todo mundo ficar enfiado dentro de igreja, porque eu nem acredito que obra de Deus esteja dentro das igrejas. Eu acho que a igreja é um aspecto daquilo que é uma imensidão que a gente chama de reino de Deus. Né? Que tem gente que acha que só trabalha para Deus, só realiza coisas com Deus cantando, pregando, né? O ministério lá naquelas quatro paredes. Lógico que não, amados. Ali é uma coisa muito limitada. Ali é uma partícula daquilo que a gente pode realizar no reino de Deus. Ali é um ensaio, na verdade, né? Ali é só um treinamento que a gente faz daquilo que a gente pode fazer no reino de Deus. É muito mais. Então, assim, a igreja ela é como se fosse quase que um quartel onde a gente treina, onde a gente ensaia, né? Onde a gente, de fato, vai exercitando a nossa vida, né, para se espalhar para o mundo afora, para a gente fazer as áreas de atuação que a gente tem na vida. Então, 3 lições aqui: vida de obediência a Deus, vida de oração e vida de serviço a Deus. Então, uma coisa não exclui a outra. Não, eu oro bastante, mas não faço quase nada. Está errado. Eu faço bastante coisa, não sou de oração, não tenho ministério da oração. Eu já vi gente falando isso, é absurdo. Né? Fala, não, rapaz, o que eu faço, eu trabalho para Deus assim, mas tem coisa que eu não obedeço não. Então tá errado, é um conjunto, né, amados? Então a gente precisa obedecer a Deus, a gente precisa ter nossa vida de oração e comunhão, e a gente precisa realizar as coisas, irmãos. Sabe, é o que Tiago disse: fé sem obra não é fé. Fé sem obra é comportamento de demônio. Eu tenho fé, oro bastante, mas não faço nada. Eu creio que Deus pode fazer, mas não faço nada. É aquelas orações que a gente faz, né? Eu sei, amados, talvez vocês, ou até eu também já fiz orações assim, mas a gente vai aprendendo, né? Senhor, visita os hospitais, Jesus. Vai lá, Senhor. Visita fulano, visita cicrano. Eu pergunto para mim, nessa oração, quem é Senhor e quem é Deus? Quem é Senhor e quem é servo aqui? Quem é Deus e quem é a criatura? Se a gente está mandando Deus ir, Deus disse: não, meu filho, eu já mandei você ir antes. Você não leu lá não que vocês têm que ir falar lá, visitar os enfermos? É você que tem que ir. Você está orando para eu ir? Então a gente precisa, lógico, em uma impossibilidade é outra história, né, irmãos? Mas eu estou dizendo aqui, nesse contexto, que nós temos que realizar as coisas em nome de Jesus, que nós temos que ir na autoridade de Cristo, que nós temos que orar como se tudo dependesse de Deus e fazer as coisas como se tudo dependesse de nós. A gente conciliar essas duas verdades, né? Então, o serviço. Então, assim, claro que a gente não vai medir a espiritualidade, a vida de ninguém por aquilo o volume das coisas que ela faz, mas também o cara que não faz nada, fica sentado no sofá da igreja, né? Fica aí deitado eternamente em berço esplêndido, né? Em bancos esplêndidos, e não faz nada, amados, socialmente falando, efetivamente falando, né? São pessoas que vão hoje quase no drive-thru na igreja para ouvir um bom louvor e uma boa mensagem. É quase que um clube, porque paga lá a mensalidade, né? Vocês estão entendendo, né? Paga a mensalidade e eles querem lá uma boa música, uma boa mensagem, e ai do grupo de louvor se não cantar um negócio que satisfaça ele, e ai da palavra se não for coerente, os caras, né? Então, como se fosse um clube. Não, tá errado, não é assim. É fácil a gente malhar e não fazer nada, criticar e não fazer nada.
Então nós precisamos ter uma vida de trabalho também, tá certo? Vamos lá. Eu acho que eu não vou conseguir nem metade aqui do que eu programei, mas pelo menos a segunda sessão eu vou tentar aqui, tá bom? Tudo bem, amados? Então vamos lá. A segunda sessão aqui que eu dividi para a gente estudar o livro, né, de 1 Crônicas, do capítulo 11 ao 21, tá bom? Então 1 Crônicas, capítulo 11 ao 21, seu rei ideal. Então o cronista, ele vai falar então do reinado de Davi, né? Aqui de uma abordagem diferente do que está lá em Reis, por exemplo, tá? O interesse do cronista é abordar o reinado de Davi e seleciona apenas as virtudes de Davi. 1 Crônicas 10 e 14. Vamos ler lá? A gente leu 10 e 13, né? Vamos ler o 10 e 14. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo de número 14. Olha que coisa interessante. Então, ele está interessado, o cronista, a trazer para aquela nação a história do rei Davi. Tá? E ele vai contar, inclusive, porque a pergunta, lembra que eles fizeram? O que eles estavam fazendo, né? Por que o rei, o nosso Messias e o nosso rei tem que vir da linhagem de Davi? Então ele vai trazer a história do reinado de Davi, só que os pontos positivos, tá certo? As virtudes de Davi. Então 1 Crônicas 10 e 14, ó, falando de Saul aqui, ó, não buscou o Senhor, é Saul, tá? Pelo que o matou, Deus matou, Deus matou o Saul e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. E ele faz um contraste. Ele nem se importa muito com Saul, não. Ele só vai destacar aqui no verso 13 a desobediência de Saul. Foi desobediente, morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. E não buscou o Senhor, pelo que o matou e feriu, e transferiu, melhor dizendo, o reino, né, a Davi, filho de Jessé. Então ele vai trazer aqui as virtudes de Davi, tá? O ministério de Davi, o reinado de Davi, né? Ele enfatiza certas verdades espirituais. Os amigos de Davi, e aí vocês anotam depois, ler, que eu não vou ter tempo, tá bom, para ler? Anotem aí para vocês lerem depois, hoje ou amanhã, né? Capítulo 11, verso 1, ele vai falar sobre os amigos de Davi, tá? Capítulo 11, verso 1 até o capítulo 12, verso 40. Então aqui na segunda sessão, os amigos de Davi, que ele está contando o reinado de Davi, capítulo de número 11, verso 1 até o capítulo 12, verso 40, fala sobre os amigos de Davi. Ele vai falar sobre o trabalho em equipe, que é importantíssimo na abordagem histórica. Então, olha só como ele está ensinando a nação. Vocês precisam ser unidos. Vocês lembram que antes do cativeiro babilônico, o reino era dividido, né? Então, reino do sul e reino do norte. E isso que destruiu a nação, amados. Né? Essa desunião. Vocês acham que não dá para a gente tirar uma lição para nós hoje, como igreja? Ou como povo de Deus? Que é a mesma coisa. O que tem prejudicado, amados, a nossa vida como povo de Deus? Essa desunião que nós temos. Essa divisão besta que nós temos. Esse negócio que o cara é da igreja tal e não pode contribuir com a outra igreja porque não é do mesmo ministério. Não tem essa conversa? Essa conversa não é do reino de Deus. Isso é conversa de homens egoístas, pessoas limitadas, mesquinhas, que não entendem o reino de Deus. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Não é os irmãos lá da congregação, é os irmãos da família de Deus, amados. Né? Então é muito complicado, a gente percebe essa realidade da desunião daqueles que dizem que servem o mesmo Deus. E aí é complicado se eu tenho o mesmo pai e não tenho comunhão com o meu irmão. Não é? Bem estranho isso aí. Ele vai falar sobre a devoção de Davi, do capítulo 13, verso 1, tá? Capítulo 13, verso 1, até o capítulo 17, verso 27. Então ele vai falar da devoção de Davi, a piedade de Davi, né? Do capítulo 13, verso 1, até o capítulo 17, verso 27. Tá? Então esse rei piedoso, esse rei que de fato assim sacrificava mesmo a sua vida em nome de Yahvé, né? Ele buscava a direção de Deus, capítulo 14, verso 10, ele está ensinando que Davi orava, buscava, dependia mesmo. Olha só como ele está contribuindo para o ensino que ele deu lá atrás e pegando agora uma figura histórica e principal, né, naquele momento, ou naquela época, ou naquele contexto histórico lá, sobre Davi. Um homem que buscava a Deus. Um homem de Deus busca a Deus. Pode ser capacitado, pode ser o que for. Pode ser um Davi da vida, né? Mas ele busca a Deus. Então a devoção de Davi, capítulo 14,
Versículo número 10. Rapaz, eu acho que vou até ler aqui, tá? Deixa eu ver rapidinho aqui, só para confirmar aqui o que está escrito, ó. Verso 10, né? Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus e nas minhas mãos os entregarás? É interessante que Davi ganhava as batalhas, Deus dava vitória, mas a gente percebe que Davi sempre consultava a Deus, sempre orava a Deus, sempre buscava, dependia de Deus, né? E ele priorizava a espiritualidade. O Davi, eu estou dizendo. Capítulo 17, verso 1 ao 27, tá? Então, priorizava a espiritualidade. Davi era um rei espiritual. Era um rei que tinha comunhão com Deus. Era um rei que tinha vida de oração. Ele compôs salmos, poesias. Davi, ele ansiava, ele desejava a presença de Deus mais do que tudo na sua vida, amado. Quando ele peca lá, inclusive, com Batseba, né? Ele não pede a restauração do seu reino, que o seu nome voltasse a ser respeitado, que ele tivesse de volta as coisas que ele perdeu. Ele não está nem um pouco preocupado com essas coisas. Ele fala: Senhor, não retiras de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Me mantém um espírito reto. Olha que coisa interessante, amados. É o pedido de Davi. Ele não está preocupado com o seu nome, com a sua fama, com aquele reino lá, né? Não tá, ele quer saber de Deus. Senhor, eu não quero que o Senhor tire de mim, não retire de mim a comunhão, o teu espírito. Ele amava a Deus acima de tudo e acima de todos, amados, tá certo? Bem interessante, assim. Então Davi é esse homem espiritual, esse rei espiritual. E as vitórias de Davi do capítulo 18 até o capítulo 21 e verso 30 ele vai falar sobre as vitórias, as conquistas de Davi, né? Então ele fala na primeira sessão sobre essa linhagem, né? Ele traz as lições. Estou falando o autor do Crônicas, a nação, e ele fala para a nação a respeito da história de Davi. Quem foi Davi? Esse rei que deveria ser imitado, seguido nas suas virtudes. É bem interessante isso, amados. Ele não se preocupa em trazer essas... Ele não está escondendo os podres de Davi, né? Ele não está trazendo aqui, ele não está mascarando a vida de Davi. Ele só está trazendo as virtudes, extraindo as virtudes de Davi. Isso não é qualquer um que faz não, viu, irmãos? Né? Porque falar dos defeitos dos outros, qualquer um fala. Né? Pegar aí a minha vida, vocês vão ter um bocado de gente para falar mal de mim e eles estão certos aí, porque tem um monte de coisa que eu peco mesmo e erro. Mas isso aí qualquer tolo faz, qualquer pecador faz, qualquer miserável faz. Eu quero ver um cara ter virtude e enxergar a virtude nos outros. Oi, meu amado. Uhum. Isso. Cortou o microfone, hein, André? Acho que você deve ter clicado aí. Cortou. Tranquilo? Tá certo. Exato. E o problema não é nem a língua, né? O coração. Eu sei que o Tiago fala da língua porque é por ela que a gente fala, né? Mas é o coração. Jesus disse é o coração, né, que traz essas palavras aí. Então, qualquer um faz, irmãos, ver defeito na vida dos outros. Eu quero ver extrair as virtudes das pessoas e todo mundo tem as suas virtudes. E com certeza os homens de Deus, as mulheres de Deus têm muito mais virtudes do que defeitos. E a gente precisa focar nas virtudes. A gente precisa sempre estar maximizando, potencializando essas virtudes. E é o que o autor faz aqui, né? Pega Davi, e Davi com certeza tinha muito mais virtudes do que defeitos. Muito mais. Mesmo ele nos pecados, ele ainda era um homem a ser olhado como um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. A gente descarta muito fácil as pessoas, né? Para nós, irmão, caindo aqui é porque parou o tempo aqui, tá? Então, se cair aqui, você já sabe que a aula já está findando mesmo. Mas a gente precisa fazer isso, né? Como esse autor fez aqui, pegar as virtudes das pessoas e estar, inclusive, não descartando as pessoas por causa das suas falhas, né? A gente precisa entender que as pessoas, elas são honestas e elas não são isentas de erro. Elas são sinceras e nem por isso elas não pecam. Mas as pessoas como Davi podem até errar, mas continuam sinceros, verdadeiros e amando a Deus. Então essa é a lição que fica aqui desse livro de Crônicas aqui. Tranquilo, amados? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia
Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.